Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu leio a partir do verso de número 7. João, capítulo 4, a partir do verso de número 7. Diz-nos assim a palavra de Deus. Nisso veio uma mulher samaritana a tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado a água da vida. Disse a mulher: o Senhor não tem como ou com o que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Que Deus nos abençoe em sua palavra. À primeira vista, parece que nós estamos aqui diante de um simples diálogo entre um homem, Jesus, e uma mulher samaritana. E a gente já tem aprendido que nós não podemos ler alguns textos sem entender o contexto. Porque este é um desses textos que nós precisamos olhar para a história, perscrutar os registros históricos, geográficos, políticos, sociais, para que entendamos exatamente o que está posto diante dos nossos olhos. E naquela ocasião havia um contexto. E qual era esse contexto? Nenhum homem de bem se daria a se encontrar com uma mulher em um ambiente público e conversar com essa mulher. Por que nenhum homem de bem se daria a esse ato, a essa atitude? Porque naquela ocasião a mulher era vista como algo de segunda categoria. A mulher sequer servia para ser contabilizada. Você vai lendo os textos, a narrativa bíblica que diz: olha, haviam 5.000 homens, mais mulheres, crianças e animais. Sequer se davam o trabalho de contabilizar. Para vocês terem uma ideia, alguns rabinos chegavam a discutir se a mulher tinha de fato alma.
dada a situação desse contexto. E é nesse momento da história que Jesus é pego conversando com uma mulher. E vale lembrar também que dentro desse momento da história, do contexto, havia uma rixa racial entre judeus e samaritanos. Um judeu jamais se atreveria a colocar os seus pés em solo samaritano. Tanto é, o próximo slide que a gente vai ver é um mapa onde vocês vão conseguir avistar aqui ao sul, na Judéia, o caminho que havia sido criado para os judeus que queriam ir até lá o norte na Galileia. Eles tinham que percorrer exatamente essa estrada. Por quê? Coloca o próximo slide, André, por favor. Aqui era o caminho mais curto, mas que passava por Samaria, à sua esquerda. E Jesus, então, não pega a rota tradicional dos judeus, que evitava pisar no solo samaritano, mas ainda toma uma atitude mais radical. E o próximo slide vai dar exatamente o ponto onde Jesus parou, que é Sicar, uma cidade de Samaria. E é ali, em Sicar, que essa mulher se encontra. E esse diálogo entre Jesus e essa mulher possui alguns estágios, e é sobre esses estágios que eu quero falar. E o primeiro estágio é o estágio da hostilidade. Veja o que nos diz o verso de número 7. Jesus se aproxima dela e pede: dê-me um pouco de água. E ela, de forma hostil, responde a Jesus: como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? O senhor está todo equivocado aqui. O senhor está todo errado. O senhor é homem, eu sou mulher. Esse aqui é um ambiente de mulher. As mulheres que vêm ao poço pegar água. Você não deveria estar aqui. Sobretudo você, como judeu, conversando comigo como uma samaritana. Você sequer deveria estar dirigindo uma água para mim, uma palavra para mim, ainda pedindo água para mim. E a pergunta só faz sentido se a gente entender exatamente o que Jesus está provocando diante dessa mulher. Para nós, poço, quando a gente fala de poço, a imagem que nós trazemos à memória é de um buraco cilíndrico no chão, onde a gente abaixa, pega a água, logo ali, a poucos metros, e puxa. Nesse contexto oriental, os poços não eram assim. Nesse contexto, havia poço de 50, 60. Esse poço de Jacó, segundo a arqueologia bíblica, possuía 70 metros de profundidade. E para você acessar, você pegava uma escada espiral que ia até lá embaixo, para que você então pudesse alcançar as águas e trazer de lá a água. Então, as mulheres que tinham esse ofício, essa responsabilidade, elas precisavam acolchoar a sua cabeça, colocar um grande cântaro sobre a cabeça, descer os 60 a 70 metros, pegar a água e subir de volta. Ou seja, você precisaria estar fisicamente preparado e estruturalmente preparado. Ninguém desceria um poço como o poço de Jacó para pegar um simples copo com água. Por isso, Jesus se direciona a ela e diz: dê-me um pouco de água. Naquele instante, para Jesus, que já estava caminhando debaixo de um sol a pico nesse contexto, ela era a única alternativa para ter a sua sede saciada. Mas o texto diz que essa mulher aproveita essa situação de ter diante dela um judeu, quebrando todo o protocolo, conversando com ela e se dirige dizendo o seguinte: espera aí, você está todo errado, meu amigo. Primeiro, você é homem, não devia estar aqui. Segundo, você é judeu, você está conversando com uma samaritana. O contexto, a gente já lembrou, é patriarcal, é machista. A mulher é tratada como nada. E aí, quando a gente está dentro de contextos opressores, quando nós estamos inseridos em ambientes desiguais, o que por vezes se manifesta entre nós é a agressividade. E hoje nós temos vivido tempos de agressividades.
posturas por questões completamente irrelevantes, levando homens e mulheres, cidadãos, a conflitos, partindo desde os conflitos verbais até os conflitos físicos. E esse ambiente favorece muito algumas posturas, como a postura dessa mulher. Ela vem dentro de um contexto em que ela sofria naturalmente discriminação. E como discriminada, ela já adquire naturalmente uma postura reativa. Esse é um fato que leva aos conflitos, esse é um fato que leva a determinados comportamentos. Mas há também a hostilidade que é resultante de uma vida errada. É aquela pessoa que tenta se defender sabendo que está fazendo errado, mas tentando fugir do conflito, da confrontação. E aqui nós temos uma mulher que tem uma trajetória completamente torta. Existe o serial killer. Essa daqui é serial adulteress. É uma mulher seriada no adultério. Tanto que o texto vai mostrar para a gente. Ela já tinha se relacionado com 5 homens e estava agora com o 6º, que nem marido dela era. Isso naturalmente faz brotar no seu próprio coração, nas suas atitudes, essa postura hostil. E a pergunta que nasce para cada um de nós aqui é: que tipo de postura e de conduta temos praticado nos nossos dias? Qual é a reação que adquirimos quando nós estamos em ambientes cujas ideias conflitam com as nossas ideias? Que tipo de reação nós adquirimos quando tudo não sai de acordo com o que nós queremos? Quando a divergência se manifesta, contra a oposição se declara contrária àquilo que eu tenho estabelecido no meu coração, no meu entendimento, qual é a minha postura? O que brota no meu coração? Esse é o primeiro aspecto que nesta manhã, pensando nessa série de reflexões sobre surpreendidos por Deus, que estamos tratando já há algumas semanas, há de produzir em nós a responsabilidade, o entendimento e o compromisso. Hoje nós estávamos pela manhã com um grupo de batizandos, tratando exatamente sobre a postura daqueles que se dizem filhos e filhas de Deus. E nós aprendemos e fomos lembrados que a postura de santificação nas Sagradas Escrituras é uma postura de coração. O cristão para Deus não é a pessoa que veste a roupa de ver Deus. O cristão para Deus não é aquela pessoa que rege a sua espiritualidade baseada na estética. Para as Sagradas Escrituras, cristão, essa pessoa identificada com Cristo, é uma pessoa que tem uma postura e uma atitude de vida, que revela por conta do seu comportamento, dos seus hábitos, as marcas da presença de Deus na sua vida. Mas esse aqui, felizmente, é só o estágio inicial. Porque mesmo sendo hostis, e aqui nesse caso nós estamos tomando a samaritana como um arquétipo nosso, Jesus não desiste da gente. Jesus tem o desejo e o propósito de continuar tentando, avançando, amadurecendo por meio do Espírito Santo dele as nossas vidas, as nossas mentes e os nossos corações. Tanto que a gente vai então para o segundo estágio, que é o estágio da ironia. Aqui ela não cede. No versículo de número 10, Jesus diz para ela: olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E aí a reação dela é de ironia. Olha o que ela diz: o senhor não tem como tirar água. Eu estou olhando aqui, o senhor não tem um cântaro, o senhor não tem uma botija, o senhor não tem nada na mão para tirar água. E o senhor sabe, porque o senhor é inteligente, que esse poço é fundo. Então, como é possível pegar essa tal de água viva? E ela é ironia pura. Veja o que diz o verso 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e o seu gado?
Em outras palavras, quem o Senhor pensa que é? O Senhor acha de verdade que você está acima de Jacó? Que originou a nossa nação e que inclusive fez esse poço aqui? E ela não para, ela engata a segunda e o verso 15 ela diz, olha só, faz o seguinte, dê-me dessa água para que então tudo fique resolvido. Eu não tenha mais sede, não tenha que voltar aqui, colocar esse cântaro na minha cabeça e descer 70 metros e subir 70 metros com alguns quilos a mais na cabeça. Então, já que o Senhor é o bonzão e está se achando aí, vamos fazer o seguinte, o Senhor resolve. Porque se o Senhor, de fato, tem essa competência, eu estou dentro desse negócio com o Senhor, porque o Senhor vai me aliviar esse sacrifício de ter que ficar descendo e subindo aqui. Então você vai percebendo que há uma ironia na tônica desse diálogo dela e nas reações que ela tem com relação a Jesus Cristo. E hoje em dia, o que a gente contempla por aí em muitas relações é a ironia. É exatamente essa postura. E que, para mim, a ironia é um estágio de agressão. Você tem a agressão física, você tem a agressão verbal e você tem a agressão da ironia. Só que a agressão da ironia é uma agressão de gente covarde. Por que a ironia é uma agressão de gente covarde? Porque como que você responde à ironia? Qual que é a sua reação? Assim que a pessoa reage àquilo que está sendo posto por meio da ironia, a resposta é, para com isso, não sabe brincar não? Eu só estou brincando. Para que você vai apelar? Para que você está todo nervoso se o que eu estou dizendo aqui é uma brincadeira? Na psicologia tem um tipo de comportamento chamado xiste, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. E é mais ou menos isso que ela faz com Jesus. Porque o irônico, ele não tem coragem de sustentar a sua crítica. O irônico não tem coragem de olhar nos olhos e falar a verdade com respeito, de discordar de forma adequada. O irônico não. O irônico projeta por meio de uma expressão verbal aquilo que não tem coragem para confrontar de forma normal. E a pergunta que surge aqui é, e quanto a nós? E quanto aos relacionamentos que temos nutrido? As pessoas que, caminhando conosco, vai projetando sobre as nossas vidas determinados tipos de comportamento. E eu quero tomar emprestado aqui um pouquinho da aula que nós tivemos hoje pela manhã com o nosso grupo de batizandos. O que é esse compromisso que acontecerá sábado, das pessoas entrarem nas águas, serem batizadas nessas águas e saírem dessas águas? É publicar a sua fé em Jesus, afirmando que agora, a partir da pessoa de Jesus na minha vida, eu vou conduzir os meus atos, as minhas falas, os meus pensamentos com a disposição de agradar o coração de Deus. E aí nós aprendemos que naturalmente você vai alterando os seus ambientes. Você vai alterando as pessoas que têm o poder de influência sobre a sua vida. Por quê? Porque agora a gente começa a andar com gente que anda com Deus. Porque o processo de santificação, o processo de aperfeiçoamento nosso como filhos de Deus é andar com Deus e se parecer cada vez mais com Deus. E para que possamos nos parecer mais com Deus, a gente anda com Deus e a gente anda com gente que anda com Deus. Por isso, a importância de estarmos atentos àqueles com os quais estamos dividindo a vida. Aqueles com os quais estamos dividindo a nossa trajetória de vida. Porque essa é uma pergunta válida para nós. Será que nós já fomos alcançados por esse tipo de postura em que não temos mais a coragem, a hombridade, a dignidade de expor de forma adequada, educada, cortês, aquilo que pensamos, mesmo que na contradição de pensamentos, ou já fomos tomados com a postura de usar de palavras subliminares, de expressões que estão escondendo realmente as nossas intenções. E o melhor de tudo é que, assim como Jesus, naquele encontro com a samaritana e conosco, ele não desiste.
Ele continua dialogando com essa mulher e agora com a disposição de trabalhar a vida dela. E aí a gente chega no terceiro estágio, que é o estágio do diálogo. Aqui Jesus, de forma muito elegante, cutuca a ferida dela. Vai lá na ferida dela e põe o dedo. No versículo 16 ele diz: vai lá, chame o seu marido e volte. Naquela hora ela toma um susto. Sabe quando você é pego em flagra? Ela dá um sobressalto e diz o verso 17 que a resposta é: eu não tenho marido. Jesus já sabia disso. Tanto que ele vai dizer: você falou corretamente que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com o qual você está dividindo a vida não é o seu marido. Nessa hora, desconfortável, ela arruma um atalho para sair da conversa. E no verso 19 diz: Senhor, eu vejo que é profeta. E aí ela entra num assunto que não tem nada a ver com a pauta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. O que ela está fazendo aqui? Vamos mudar de pauta? O senhor está entrando muito na minha vida. Vamos trocar aqui, porque eu não estou disposta a ficar falando da minha vida. Só que Jesus não para, ele responde, verso 21. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então ele responde: o lugar é Deus. O lugar não é o auditório da Igreja Batista Casa Viva Itaipava. O lugar não é o templo. O lugar não é o monte. O lugar é Deus. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo: não interessa o lugar, não interessa onde você está, não interessa com quem você está, e não interessa o que você está fazendo. Desde que você tenha consciência de que você está diante dos olhos de Deus. E tudo o que você faz para agradar o coração de Deus. Porque o que importa não é o lugar, o que importa é a pessoa de Deus. Lá nos batizandos, nós destacamos um atributo natural de Deus, que é a onipresença. A onipresença é um termo teológico que diz que não há nada que retenha a presença e a pessoa de Deus. Isso significa que onde quer que estejamos fazendo o que for, com quem quer que seja, nós estamos diante dos olhos de Deus. E quando Jesus, então, no diálogo com essa mulher, começa a derrubar toda a sua mentalidade cerimonial, de lugar sagrado, de posição sagrada, de jeito sagrado, ela tenta fugir pela última vez e no verso 25 diz assim: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. E vamos fazer uma coisa? Vamos encerrar o assunto aqui, por quê? Porque quando ele chegar, a gente conversa com ele. Só que, tadinha, ela teve o azar de estar falando com ele. E aí Jesus diz no verso 26, opa, pediu, ganhou. Você não está querendo, então, esclarecimento do Messias? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você, é esse que você está se referindo. E exatamente nesse momento, os discípulos voltam, vem a situação toda, e o texto nos diz que aquela mulher vê aquele bando de homem e vai embora. E aqui cabe uma pergunta. Temos agido como essa mulher? Temos conduzido a nossa vida, por vezes, intencionalmente, desviando a questão, tirando de foco a nossa vida? Porque essa é uma das coisas que nós precisamos, de forma atenta, nos preocupar. Como que nós estamos conduzindo as nossas vidas? E de que forma a palavra de Deus, os valores de Deus, os princípios do Evangelho de Cristo Jesus têm norteado a nossa vida?
Por quê? Porque, querendo ou não, você e eu somos encontrados por Deus. E a pergunta é, quando Deus nos encontra, quando na nossa rotina nós somos esbarrados por Deus, como que Deus nos acha? De que forma a gente se comporta? Será que de sobressaltos? Pegos em flagrante? Porque uma das coisas que a gente já tem desmistificado e quebrado aqui é esse contexto de identidade cristã. O que nós temos entendido e aprendido aqui é a expectativa de Deus de que onde quer que nós estejamos, ali estejamos sinalizando o reino de Deus. Porque quando você perguntava para um judeu assim, onde está o seu Deus? Ele tinha que sacar o Salmo 115 e dizer, o meu Deus está lá no céu. E lá ele faz com que a sua vontade seja realizada. Agora, quando você pergunta para um cristão onde está o seu Deus, a resposta tem que ser, ele está aqui. Aqui aonde? Está aqui, em mim. Esse é o significado, inclusive, de cristãos. Nós somos essas expressões de pequenos cristos. Nós somos essa materialização de Cristo sobre a face da terra. Daqui da frente, quando a gente contempla um auditório lindo como esse, a percepção que nós temos é que nós estamos diante dos santos, dos anjos do Senhor. Só que a gente sabe, a gente precisa ser muito honesto, de que nós não somos tudo aquilo que deveríamos ser. E não somos aquilo que gostaríamos mesmo de ser. Falava lá com o pessoal dos batizandos, a gente veio de fábrica estragado, com defeito. Aí nós temos lá 3 crianças na turma dos batizandos, né? Eu perguntei para elas assim, vem cá, como é que seu pai, como que a sua mãe te ensinou a mentir? Me fala aí. Aí eles tatalaram o olho para mim assim e falaram assim, não, pastor, meu pai e minha mãe não me ensinou a mentir, não. Aí eu perguntei assim, mas você já mentiu? Aí ficaram meio sem graça, falei, fala, porque se disser que não, já vai mentir, então já pode responder. Não, já menti. Está na gente. Quem tem filho pequeno aí, Emanuel está rindo até atrás da orelha, né? Ele com a Milênis, que nasceu o Emanuel Júnior lá, e aí eu fui falar com ele no telefone, dava para ver o siso dele do outro lado da linha. Está lá, todo contente e feliz. A gente tem uma geração de bebês chegando aí. Inclusive, a gente tem uma sala de apoio aqui para os bebês e criança pequenininha. Tá? Foi criada para vocês, fizemos toda a estrutura para vocês ali. Mas por que eu estou trazendo essa exemplificação aqui? Porque em algum momento a humanidade, e aqui representada pelos nossos filhos, os nossos pequeninos, parece que aperta um botão lá e dá um start nesse defeito. E a gente começa a adquirir determinados tipos de comportamento que naturalmente nos colocam distante daquilo que Deus estabeleceu para nós. E aí é por isso que muita gente, inclusive, chega a um estágio da vida cristã que nem olha mais para a Bíblia. Por quê? Porque sabe que será confrontado pela Bíblia. Porque a Bíblia é um espelho que vai apontando exatamente a condição na qual nós nos encontramos. Mas devemos ir para lá para que, então, pautados nesse gabarito de postura ética, comportamental, que tenha a disposição de agradar o coração de Deus, aprume os nossos passos no caminho de Deus. Esse é o ponto aqui. E aí a gente entra no último estágio, que é o estágio do testemunho. O encontro dessa mulher foi tão marcante com Jesus, que ela começa a ter desfragmentada algumas mentalidades, algumas posturas e algumas condutas, daquilo que a própria sociedade gerou na mente e no coração dela. E a gente hoje está inserido numa sociedade que tem invertido os valores, corrompido os valores. Eu citei, na semana passada, uma série que está bombando aí no Brasil, que retrata a disfunção comportamental e o desarranjo de reações de famílias diante de um cenário que está posto sobre a mente e sobre o coração dessa geração denominada geração alfa, que são os nascidos depois do ano de 2010. Estão, portanto, aí até a sua faixa etária de 15 anos. Uma geração que está sendo tomada e influenciada, não mais de forma positiva por suas famílias, que agora estão num ritmo frenético de busca, de conquista, de ter, de parecer. E aquilo que é essencial tem sido deixado de lado. E o que está sendo colocado aqui é uma mulher que tem
essa confrontação diante de Jesus, que está reagindo a partir daquilo que aprendeu por meio social, por meio político, por meio da cultura. Uma pessoa que, para se defender diante dessas situações, começa a prejudicar a sua forma, inclusive, de se direcionar às pessoas. Palavras repletas de ironia, de agressividade, comportamentos marcados por condutas e posturas que estão completamente avessas àquilo que Deus espera da gente. E aí, essa mulher, então, esbarrada por Jesus, confrontada por Jesus, chega no último estágio, quando ela, então, sendo impactada por Cristo, no verso 28, diz que deixa o seu cântaro, volta à cidade e diz ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Espera aí. Essa mulher está falando de religião aqui? Essa aqui não é aquela mulher que tinha 5 maridos e está agora com um que nem é marido dela? Essa mulher está falando de Jesus. Essa mulher está falando do Messias. O que aconteceu com essa mulher? E a passagem dela pela cidade começa a gerar um agito, um fuzuê, que João diz que saíram da cidade e foram para onde ele estava. E do verso 39 ao 42, que eu não li, leio agora, João diz que muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ela me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus não mudou o assunto. Jesus mudou a vida dela. Jesus não mudou a pauta. Jesus mudou a visão dela sobre Jesus. Isso aqui tem muito a ver com a nossa vida nesses tempos. O maior interesse de Jesus é que a gente descubra o real sentido da nossa vida. De que descubramos o propósito pelo qual nós fomos feitos. E o propósito pelo qual você existe é de agradar o seu papai do céu. Você não é fruto do acaso, você não é fruto das estrelas, do ordenamento dos corpos celestes, não. Você é fruto da mão bondosa de Deus, que tem um propósito para a sua vida, tem um propósito para o seu casamento, tem um propósito para a sua família, tem um horizonte lindo preparado para você. E o que nós precisamos é entender qual o nosso papel em tudo isso. Estamos numa rotina. E o que essa mulher está fazendo é um ato de rotina. Ela está indo lá, talvez já a 3ª ou 4ª vez da semana, buscando água. E tão envolvida com a rotina, que sequer conseguiu perceber a presença do Messias com ela. Às vezes a gente está tão envolvido na rotina, que a gente perde a oportunidade de perceber a presença de Deus conosco. O cuidado de Deus conosco, a bênção de Deus, chegando a ponto de acreditarmos que tudo o que está acontecendo é fruto das nossas próprias mãos, dos nossos próprios esforços. Sendo que por detrás de tudo há uma mão que sustenta o universo. Por detrás de tudo há alguém que renova o fôlego da vida sobre cada um de nós. Nós não nos colocamos em pé nesta manhã por força própria. Foi Deus que renovou o fôlego da vida sobre nós. E nós precisamos, talvez, reavaliar como anda a nossa visão, como anda a nossa postura, como anda o nosso coração, porque talvez à semelhança da samaritana nós precisamos ter ressignificado a nossa mente com relação a Deus, com relação às coisas de Deus, com relação ao que significa ser igreja. E ela tem uma vida completamente mudada a partir do seu encontro com Jesus, que agora ela vai atrás de homens.
mas não mais para adulterar. Agora ela volta ao caminho dela para mostrar para aquele ambiente onde ela estava que a sua vida é completamente diferente. Agora ela vai atrás de homens testemunhar sobre a transformação que ela alcançou em Cristo Jesus. Isso mostra que caráter espiritual não é adquirido por osmose. Isso mostra para nós que você pode sentar do lado de uma pessoa santa, entre aspas, e que você não vai ficar santo. Você pode andar com crente, não significa que você vai virar crente. Você pode, inclusive, nascer de crente, não necessariamente se transformar no crente. Se a gente pega, por exemplo, Ezequias, que era um santo homem de Deus, ele gera um monstro. Sai de Ezequias um camarada chamado Manassés. Pensa num cara ruim. Multiplica por 1000, é Manassés. De um homem bom, piedoso, fiel, mas que não transmite no seu DNA a pessoa de Deus. É uma questão de compromisso. Caráter cristão se cultiva quando nós deixamos de nos esconder atrás de determinados comportamentos, de determinadas desculpas. Ah, mas eu nasci assim. Ah, mas a minha família sempre foi assim. Vovô fazia assim. Eu também faço assim. E aí a gente está fazendo as coisas e às vezes comprometendo aquilo que Deus tem para nós exatamente por conta de uma conduta impensada, irrefletida. E aqui eu encerro lembrando que Jesus, nos evangelhos, ele pede água por 2 vezes. Aqui com a samaritana e a segunda vez no seu processo de saída, quando crucificado na cruz. E lá ele pede, me dê água. Tanto aqui com a mulher samaritana quanto na cruz, ele não recebe água. Na cruz, pelo contrário, pegam uma esponja repleta de vinagre e dão para ele. Muitas vezes, o que Deus está pedindo da gente é que a gente viva a água do testemunho. Onde? A começar na nossa casa. Esse ano nós estamos pautados no grande tema família. E é triste saber que muitas pessoas estão tentando ganhar o mundo e perdendo a sua própria alma, perdendo a sua própria casa. O que Deus espera de nós é que sejamos uma fonte inesgotável de testemunho da presença de Deus na nossa casa, diante dos olhos dos nossos filhos. Quando eu apresento aqui bebês, e vocês que já estão conosco há um tempo sabem, que a coisa mais importante que um pai e uma mãe podem fazer para um filho, desejar para um filho, é desenvolver nesse filho, nessa filha, um coração apaixonado por Jesus Cristo. Dinheiro não paga isso. Mas isso define a vida e a história de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. E o que Deus está pedindo para mim, está pedindo para você, é que sejamos verdadeiramente esses cântaros que transbordam a água da santidade, a água da vida reta, a água do comportamento adequado, a água do princípio correto. Porque se nós não fizermos o que nos é esperado como igreja de Jesus, a sociedade colapsa. A sociedade hoje já sabe o valor e a importância da igreja para a sociedade. Em todos os momentos em que a humanidade viveu as suas crises, seja de forma macro, seja de forma micro, quem teve o papel relevante, transformacional, foi o povo de Deus. Grava aí, o governo não dá conta. Não tem presidente, não tem partido, não tem mesmo. Quem define o processo de resposta às injustiças, às desigualdades, somos nós. Foi isso que Jesus pediu para nós. Olha, vão trabalhar, vão viver a vida. E enquanto vocês trabalham, enquanto vocês vivem a vida,
Mostre quem está com vocês. Mostre de quem vocês são. E vocês sabem disso. Tem gente que chega perto da gente, dá vontade de transformar aquela pessoa num chaveiro e carregar do nosso lado. Que a gente tão especial, gente tão querida, gente que em silêncio se aproxima, toca o nosso coração, transforma o nosso dia. E nós precisamos ser esses elementos. Com atitudes e com posturas que hoje são tão simples, mas têm um valor tão extraordinário. Dar um bom dia. Desejar um bom dia. Mas tem aquele que você fala assim, você vai dar um bom dia. Bom dia por quê? Bom dia porque eu estou desejando um bom dia para você. Ligar para alguém para dizer, eu acabei de orar por você, Deus te abençoe. Mandar uma mensagem no WhatsApp. Gente, para de ficar mandando coisa que não vai edificar a vida de ninguém. Manda lá, eu acabei de orar por você. Manda um versículo bíblico dizendo assim, ó, Deus abençoe o seu dia. Vocês não fazem ideia de como isso gera uma corrente de amor, de solidariedade, de generosidade, de paixão, de carinho. É igual aqueles adesivos de carro, né? Você pode observar. Você está aqui vindo com o carro, aí a pessoa para e te dá a passagem. Aí você vai. Se 2 quarteirões, 3 quarteirões à frente, alguém precisar de passagem, o que você faz? Você para o pé e deixa aí. Por quê? Porque generosidade gera generosidade. Nós somos os responsáveis para manter esse círculo virtuoso. De modo que quando a maldade chegar perto da gente, a gente interrompe essa maldade. Por quê? Porque a gente é gente do bem. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos aqui como Igreja Batista Casa Viva Itaipava, não é para ocupar um prédio. Nós estamos aqui para fazer diferença. E como tem sido bom, ontem nós tivemos o Café Conexão. Foi uma tarde linda, linda. Poder ouvir o testemunho das pessoas do que elas têm encontrado aqui, do que elas têm experimentado aqui, do que Deus tem feito com a vida delas aqui. Não tem a ver comigo, não tem a ver com prédio, tem a ver com aquilo que nós decidimos ser, Igreja de Jesus. Isso aqui não é a igreja do pastor Daniel, a igreja do pastor Hans, não, isso aqui é a igreja de Jesus Cristo. E hoje a coisa está tão confusa que aquilo que deveria ser normal virou exceção. Mas a gente é chamado exatamente para isso. Para que sejamos esses vasos de barro, porque somos de barro. Nós somos bonecos de barro, andantes e falantes. Nós viemos para o pó e para o pó a gente vai voltar. Então não há nada em nós, essencialmente, de valor. Agora, aquele que habita em nós é que dá valor para nós. É Deus em nós. Então nós somos barros, vasos de barros, mas que carregamos dentro de nós algo mais precioso, que é a presença de Deus através do Espírito Santo dele. Então a pergunta que eu quero deixar é: o que temos dado para o Cristo que tem pedido para nós água? Quais são as respostas que temos entregue para Jesus quando ele chega para nós e diz assim, Daniel, me dá um pouco de água testemunhal da minha presença na sua vida. Daniel, me dá um pouquinho de água de conduta reta quando você está 4 horas da tarde lá trabalhando. O que a gente está entregando? Será que nós temos uma postura íntegra de poder, então, abrir a nossa vida, o nosso coração e devolver e falar assim, está aqui, Senhor. O meu cântaro está repleto de água testemunhal da presença do Senhor na minha vida. Ou será que a nossa reação é com sobressalto, responder de forma agressiva, para tentar escapar com justificativas as posturas e as condutas que por vezes temos tido que não agrada o coração de Deus? E sabe o que é o problema? É que isso não apenas fere o coração de Deus, isso nos fere. Pecado é essa postura e essa conduta de não resguardar, cuidar do bem mais precioso que nós possuímos, que é a nossa própria vida. Aí tem uma música, lá da época do Zé Guilherme, que falava assim pra gente, a gente aprendeu lá no berçário, cuidado, olhinho que vê. Não é não, tia Maria? Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, boquinha o que fala. E aí ficava lá ensinando pra gente, cuidado. Cuidado.
Cuidado por quê? Porque isso aí mancha a identidade de Jesus. Isso aí desagrada o coração de Jesus. A gente aprende isso lá de pequenininho. O problema é que em algum momento da nossa caminhada a gente vai deixando isso de lado. E aí a gente começa a viver agora para agradar os outros. E se for necessário quebrar alguns princípios, a gente vai quebrar porque aqui a gente quer ser aceito na rodinha, a gente quer receber like, a gente quer receber view. A gente tem que buscar o like de Jesus na nossa vida, a gente tem que buscar o view de Jesus na nossa vida. Saber que quando Jesus vai encontrar com a gente, nós estaremos prontos para entregar para Ele o resultado do pedido dele como um cântaro que jorra a água da vida para o coração do nosso Deus. Esse é o pedido dele para você nessa manhã. Dá-me um pouco de água. E a pergunta é, o que que você e o que que eu daremos a Jesus?